Olá, bem-vindos ao Censurado da TV Univap. E me diz uma coisa, você acredita em alguma força maior? Eu não estou falando só de um deus, não. Pode ser um amuleto, um ritual, palavras mágicas, 3 pulinhos, pé de coelho. E em sorte, você acredita? Em azar? E religião, você tem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Afinal, quanto misticismo está presente na sua vida? O tema de hoje é fé e superstição. Eu recebo hoje aqui no estúdio o professor Daniel Fernandes, da Faculdade de Direito. Ele dá aula de Sociologia e Antropologia do Direito. Obrigado por ter comparecido, professor. Afinal, religião e fé se discute? Sim, mas eu acredito que ela deva ser discutida não no âmbito da fé. Porque duas religiões, quando elas se discutem em fé, a tendência é negar a outra. Então ela deve ser trazida para nós, né? Ou seja, para a nossa vida cotidiana. Então, a superstição, ela tem alguma ligação direta com a religião? A gente tem um costume muito grande de separar, né? Principalmente as questões de superstições, Saci Pererê e etc. Mas todas essas superstições também que a gente pensa, ela também tem a ver com a questão de religião. Porque religião, na verdade, ela é uma forma de religar, né? Ou seja, é ligar aquilo que o homem perdeu do paraíso medieval. Ou seja, ele liga a terra com o céu. Então, essas superstições, elas também têm a mesma função. E a diferença, então, entre a fé, entre a religião, né, a fé na religião e na superstição? A fé, na verdade, é a esperança de algo que ainda não aconteceu. E essa esperança precisa ser fiel, né? Ela não pode ser quebrada. Então, acho que não há uma diferença muito grande entre superstição e religião. A superstição, ela também é uma forma religiosa. E a superstição, ela pode influenciar muito no comportamento do indivíduo, da pessoa? Eu acho que em 115% das vezes, porque a moral, as pessoas elas agem muito pela questão moral, né? No âmbito ético, a gente deixa muitas vezes quando a gente está dentro do ambiente jurídico, mas quando as pessoas elas buscam mesmo as suas atitudes, né? Elas buscam a questão moral e essa moralidade ela é transfigurada, ela é construída pela fé que ela tem, né? Pela religiosidade que ela tem. Trazendo aqui para o nosso universo, para o nosso mundo, né? No comportamento do brasileiro, até aqui no Vale mesmo, qual que é a importância da superstição como forma de fé? O Vale ele é historicamente conhecido pela questão do café, né? E nós sabemos que vieram os italianos para cá no final do século XIX, mas também foram trazidos muitos africanos. Essa etnia trouxe para cá uma forma diferente do pensamento que vinculava aqui, que era a cultura europeia, né? Ou seja, a elite branca estava aqui. Essa vinda para cá acaba fundindo principalmente algumas questões morais. E, na verdade, parte-se, né, dos escravos, por exemplo, comer manga com leite. Isso, nossos tempos de avós aí falavam, não come que morre, mata. Essa questão da superstição, esse medo de comer alguma coisa, ela que influencia, então, no comportamento do indivíduo, mas é de uma maneira diferente da religião, quer dizer, não é tão... Ele pode surgir como uma forma de dominação, mas para que o ser humano entenda aquilo e faça e absorva aquilo como moralidade, ela se transforma como uma fé. Ou seja, você precisa ter fé em alguma coisa para você acreditar. Caso contrário, você é descrente. Tati do céu, você não vai acreditar no meu sonho que eu tive essa noite. O que você sonhou? Sonhei que você tava grávida, cara. Quê? Como assim? Por quê? Deus me livre, bate na madeira, ó. O que é esse negócio de bater na madeira, tá birutinha?
Não, minha avó que fazia, eu não sei por que que eu faço. De onde que surge esse tipo de coisa? Quer dizer, a avó fala, não come manga com leite e tal, mas de onde que vem isso normalmente? São as histórias tradicionais, né? Você tem gerações e gerações contando um determinado aspecto da vida cotidiana, e isso acaba se transformando, né, ao longo da história, ao longo das gerações. E acaba chegando um Saci Pererê, um cuca, enfim, todas essas, a manga com leite. Uma questão de cultura mesmo, vai de geração em geração. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais de fé, de superstição, de religião. Não sai daí, rapidinho. De volta com o Censurado, e segundo o último censo, entre as pessoas com mais de 50 anos, apenas 4% delas se declaram sem religião. Já entre os jovens de 15 a 24 anos, esse número salta para mais de 11%. Eu converso com o professor Daniel Fernandes, da Faculdade de Direito. Daniel, afinal, o jovem, ele tem perdido a fé ou está exercendo de uma maneira diferente? Perder é muito difícil, então eu acredito que eles estão exercendo ela de outra forma, né? Eu acho que também é importante levantar um outro dado, que isso é feito também através de censos, e isso se estabelece inclusive a própria movimentação em relação a dentro da Igreja Católica, dos papas. O jovem, a cada ano no Brasil, 1% dos jovens tem se mudado de religiosidade, ou seja, saindo do catolicismo e indo para o evangélico. E eu faço um paralelo com o próprio mundo que a gente está vivendo. A gente vive num mundo capitalista, e esse mundo ele faz com que as pessoas busquem cada vez mais o seu desenvolvimento. E em determinados setores da Igreja Católica, eles impedem. Isso a gente pode enxergar, por exemplo, as campanhas da fraternidade. Todas elas sempre têm um viés fazendo a crítica ao sistema capitalista. E isso diminui, consecutivamente, a capacidade que as pessoas têm de empreendedorismo. Já por outro lado, a gente tem o evangélico, que ele tem um empreendedorismo muito mais acentuado. Então, esses jovens, eles estão mudando essa sua forma de pensamento religioso, mas não deixando de acreditar, mas sim atuando ela de forma diferente. E que, a grosso modo, quando aparece, né, na nossa vida cotidiana, parece que não tem religião, mas ele tem, só que é uma outra forma. Ele busca aquilo que é melhor para ele, Exato. De maneira, seja financeira, desenvolvimento pessoal. Exato. E aí ele vai acabar caindo numa outra questão que eu acho que, não sei se caberia agora, mas é a própria frustração futura, né? Ou seja, ele não se realiza pessoalmente no momento profissional. Ele busca outras questões, mas no futuro ele vai sentir isso, como eu perdi aquilo lá no passado. Mas daí seria por esse motivo, então, que ele busca uma mudança de realização imediata. Daí muda de religião também, exatamente. E por não ter essa definição concreta, ele fala, não tenho religião. Exato. Prefere assumir essa postura. Mas assim, tem a ver também com o fato, talvez, dos pais serem um pouquinho mais liberais hoje em dia, quer dizer, não tem aquela cobrança, sabe, do filho ter que ter a mesma religião do pai. Os jovens têm mais liberdade para escolher hoje em dia? Eu acredito que sim. Vou dar um exemplo prático, né? Os meus pais pediam para que eu fosse à missa, né? E isso é, na verdade, a minha geração, né, que é da década de 80, que acabava frequentando a missa, nós ficávamos atrás do altar do padre, onde nós nos socializávamos ali. Era um grupo de pessoas, mas já tinha uma certa forma de crítica pessoal em relação a ir forçados à igreja. Eu acredito que hoje, no nosso mundo pautado pelo liberalismo, né, ou seja, pelo esse neoliberalismo estabelecido, não se força mais nada. Então ele deixa a escolha dele. E essa pressão dos pais, né, deles fazerem com que os filhos, ainda tem muitos casos hoje em dia, né, dos pais falarem, tem que ir na igreja e tal. Isso influencia também na fé do jovem? Eu acho que sim. Talvez até pelo lado positivo, em alguns casos,
mas em outros casos né, pelo lado negativo. Ou seja, o adolescente, ele por essência ele é rebelde, né? Então se você pressiona, ele vai contra. Ele vai contra. Ele não quer mais aquilo. Ele pega uma birra de... Muitas vezes ele pode virar e falar assim, então eu sou ateu. Fala para o próprio pai. Mais como uma forma de protesto do que realmente sobre aquilo que ele acredita. Exatamente. Sobre essa religião, esse ateísmo, né? Existem religiões também que são ateístas, religiões sem um Deus? É estranho perguntar, né? Existe até uma brincadeira, fala, sou ateu graças a Deus, né? Mas na verdade não, porque o ateu, a é não, né? O prefixo a significa não, e tel vem de Deus, então é não Deus. A negação de Deus não pode vir carregada de religião, ela não pode sair da terra. Ou seja, ela é da terra, então ela pertence à terra, ou seja, ao mundo humano e não a outra esfera. Né? Teve aquele caso recente aquele juiz Araújo, Eugênio de Araújo, que declarou que certas religiões, Umbanda, Candomblé, né, religiões afro-brasileiras, elas não se caracterizam como religião porque não tem um texto base, como a Bíblia ou o Corão, né? Não tem um Deus a ser venerado em alguns casos, né? Uma religião, para ser de fato uma religião, ela precisa ter esses traços, tem requisitos? Basta ela explicar para para quem acredita determinadas questões que não são explicadas no mundo. A religião ela funciona dessa maneira. A gente pensa, né, por que Deus é bom? Por que Deus é justo? Por que Deus está em todos os lugares? É porque o homem não está, né? Então essa tentativa, o homem ele precisa dessa explicação, né? Então ele se acredita, se apoia nessa situação. Então eu penso que você não há necessidade de uma Bíblia, de um Alcorão que se estabeleça por uma parcela da sociedade a outra. Inclusive teve hoje, né, tanto no Rio de Janeiro quanto nas favelas do Rio quanto em São Paulo, há um extermínio de jovens que frequentam candomblé ou umbanda, né? E principalmente, incrível, até em rodas de capoeira são proibidas. Isso são estabelecidas pela forma de não aceitação à religião do outro. Mas é possível ter fé sem ter uma religião, ser independente disso? Você praticar até algum tipo de fé, de crença? É até interessante, né? O Dostoiévski e Tolstói, eles são dois pensadores de dentro de uma Rússia feudal que está se transformando num capitalismo. Esse capitalismo não é bom para a sociedade, ou seja, está destruindo as famílias russas, a vida cotidiana russa. E os dois, eles abandonam o catolicismo, abandonam a nova forma de pensar a religião do capitalismo e fundam uma espécie de comunismo cristão, e muitos também chamam de anarquismo cristão. E eles têm fé, mas a fé deles é pautada em outras questões. Fazendo assim um contraponto, então, vamos lá viajar para o mundo deles, viajar lá para o Oriente Médio, para a Ásia. A gente sabe de casos que guerras são travadas em nome da fé, da religião, né? Trazendo isso aqui para a nossa realidade, existe alguma rivalidade, alguma coisa entre duas religiões? Quer dizer, essa parte de não se encarar? Sim, eu acredito que o brasileiro tem muito isso, né? O brasileiro, ele se coloca muitas vezes como um politicamente correto e ele acaba se tornando um multirreligioso, enfim. Na verdade, o Brasil ele tem muito pouco dessa gana de destruir o outro pela sua religiosidade, né? Mas isso eu penso que é por uma formação cristã, né? A formação cristã é uma formação humana, né? Uma formação... Jesus Cristo ele se caracterizou como um humano, né? Como um ser humano, ou seja, a bondade para o outro. E eu acredito que o cristianismo ele tem essa característica, né? Sobre questões de guerras também é muito importante também frisar o outro lado. Na década de 80 nós tivemos a Revolução Sandinista na Nicarágua, onde a grande participação na Revolução foi dos cristãos, né? Ou seja, os cristãos eles lutaram contra a ditadura do Anastácio.
E em 1979, o Papa João Paulo II, ele desembarcou na Nicarágua, e quando ele foi um dos grandes líderes da Revolução Sandinista, foi o Ernesto Cardenal, um padre, que se ajoelhou para pedir a bênção do Papa, e o Papa brigou com ele, fez um gesto com ele e foi para outro lugar, né? Depois perguntaram para ele, assim, mas o que o Papa falou para você? Ele falou assim, ou o Cristo ou a Revolução. E você respondeu o quê? Ele falou assim, os dois. Então, nós também temos essas duas formas, né? A igreja, ela tentou, o Papa foi para lá para tentar acabar com a Revolução Sandinista, para se manter a própria forma do governo. Enquanto outra parte da própria religião, ou seja, da mesma congregação, estava ali para lutar contra essa ditadura. Tá certo, Daniel, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. A Tati e o Vitor foram para as ruas para entrevistar o pessoal, saber o que o pessoal das ruas pensa sobre religião, sobre fé. Tati, você primeiro, conta pra gente. Pois é, Max, o brasileiro tem fama de ser muito supersticioso e também de levar a religião muito a sério. Mas será que a gente é assim mesmo? Vocês consideram uma pessoa supersticiosa? Não considero, porque isso aí vai muito da cultura de cada um. Pra ser sincero, nada. Quais as superstições que você percebe que as pessoas mais comentam? Gato preto, passar embaixo da escada. Roupa branca no início de um ano novo. Você leva alguma delas a sério? Não levo. Nenhuma. Bom, talvez eu seja um pouquinho supersticiosa, mas eu não levo isso muito a sério. Já a religião, eu não sigo nenhuma, porém eu acredito em algo maior e é assim que eu sigo a vida, eu tenho muita fé. E você, Vitor, o que me conta? Pois é, Tati, eu não sou supersticioso, muito menos religioso. Agora vamos ver o que o pessoal acha da religião. Você tem alguma religião? Tem sim, sou adventista. Não tenho nenhuma religião. Tenho, eu sou protestante. Você acha que conversar, discutir sobre religião é algo bacana? Eu particularmente não gosto de discutir. Eu acho algo legal discutir a opinião de cada um. Eu acho que a religião, cada um tem a sua e é importante respeitar isso. Uma pessoa pode mudar de religião ao decorrer da sua vida ou isso é servir a casaca? Eu acho que pode, creio que pode sim. Não, pode mudar. Eu acho que não tem nenhum problema não, isso não é virar casaca não. E o time de futebol, tá liberado? Não, futebol não, cara. Futebol é um time só. Não, daí não pode, né? Aí é sacanagem. Aí complica. É isso aí. Parece que praticamente o futebol virou uma religião para o brasileiro. É com você, Max. Valeu, obrigado, Vitor. Daniel, a gente estava falando sobre esse lance da religião influenciar na política, né? Influenciar numa revolução no Estado. E a gente vê que tem uma influência, por exemplo, na China, tem uma lei que é proibido reencarnar sem autorização do Estado, né? Quer dizer, são coisas que realmente têm participação. Aqui no Brasil a gente tem bancada evangélica, enfim. Até que ponto que a religião, então, influencia na política, na sociedade? Então, eu penso que até todos os pontos, né? Pois nosso Estado ele é laico, mas a gente tem que lembrar que o nosso Estado ele herda uma história feudal, baseada num Estado religioso. Então, essa mesma forma de dominação, ela se espelha por esse Estado republicano na nossa sociedade, se mostrando como laico, mas buscando toda o aparato, ou seja, no feudalismo não matarás, né? E hoje na nossa Constituição nós temos a punição para quem mata. Deixamos a liberdade, mas com certo resquício de não liberdade ali. Quer dizer, então a nossa Constituição é toda baseada em princípios até religiosos. Em princípios cristãos. Você falou do Brasil, nosso Estado ele é laico, né? O Brasil pode ser considerado um Estado laico. É complicado, né? Não é à toa que nós temos uma bancada evangélica que tenta ali constantemente quebrar essa ideia, pois eles não acreditam, né, que o Estado é laico. Se o Estado é laico, significa, na verdade, que ele não privilegia uma determinada religião. Mas nós temos vários feriados cristãos católicos, né? E essas contradições que vão modelando. Eu gosto até de fazer um pequeno paralelo. Na Revolução Francesa, ou seja, quando nós tivemos a entrada da República instaurando o poder da burguesia, a gente tem hoje quase uma mesma questão. Quanto mais o Estado tenta se tornar laico, mais a religiosidade ela se aflora, né, e tenta buscar o ser humano. E a gente pode ver, por exemplo, algumas prefeituras, né, ou seja, a lei
para casamento homossexual e uma bancada dizendo que colocando uma cura para aquilo, né, como se fosse uma doença. Então a gente é muito mais laico por diversidade do que... Por religiosidade. Certo. Sobre o ensino religioso, né? Eu não cheguei a ter, mas talvez você aí de casa deve ter tido catequese na escola, né? O que você pensa sobre isso? Essa questão do ensino religioso, ela é importante ter na escola? Não, eu penso que não. Na verdade, o ensino religioso, querendo ou não, a pessoa que está ali falando, por mais multicultural, multirreligiosa, ela sempre tem algo a acrescentar da sua religiosidade. Então, nas escolas públicas, isso não deveria ter mesmo. Em algumas escolas particulares, principalmente as confessionais, elas têm esse ensino religioso. Bom, Daniel, para encerrar, então, eu gostaria que você desse uma opinião para a gente. Como que seria um mundo sem religião, se é que é possível? A religião, ela cumpriu um papel muito importante na nossa sociedade, inclusive de construção da nossa sociedade. Falar e tentar imaginar um mundo sem uma religião é muito difícil, mas digamos que se não fosse a religião, talvez o homem pensasse muito mais o homem, sem ter um intermediário para ajudá-lo numa questão moral, numa questão ética, talvez. Professor Daniel Fernandes, muito obrigado por vir ao Censurado, dar essa entrevista pra gente. E você de casa, obrigado também por assistir. Se você quiser vir assistir aqui no estúdio, acompanhar o Censurado de pertinho, entre em contato com a gente, facebook.com/tvunivap. Semana que vem eu espero você. Tchau, tchau.